Descubra a notável vida de Paulo, considerado o maior missionário da história do cristianismo. Paulo, o maior missionário da história cristã. Nome original: Saulo de Tarso. Nascimento: por volta do ano 5 d.C., em Tarso, uma cidade na Cilícia, atual Turquia. Cidadania romana. Como Tarso era uma cidade influente, Paulo nasceu cidadão romano, o que mais tarde lhe daria privilégios cruciais. Educação: estudou em Jerusalém sob a tutoria do famoso rabino Gamaliel, Atos 22:3, um dos maiores mestres do judaísmo da época. Tornou-se fariseu, defensor ferrenho da lei mosaica. Seja bem-vindo ao canal Não Está na Bíblia. Aqui desvendamos mistérios, descobertas ocultas e fatos históricos que reforçam e dão mais profundidade aos relatos bíblicos. Antes de mergulharmos nessa história impactante, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo revelador. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha desse tema e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Agora prepare-se, porque essa história pode mudar tudo o que você sabia. A perseguição aos cristãos. Antes de sua conversão, Paulo era um dos maiores inimigos do cristianismo. Atos 8:1-3. Ele esteve presente e aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Liderou prisões e perseguições aos seguidores de Jesus, acreditando estar servindo a Deus ao erradicar a nova fé. A caminho de Damasco para prender cristãos, Paulo tem uma visão de Jesus ressuscitado, Atos 9. Fica cego por 3 dias e é curado por Ananias, um discípulo cristão que lhe diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. A partir dali, sua vida mudou para sempre. 2. O maior missionário do cristianismo. Suas viagens missionárias. Paulo fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias, pregando o Evangelho pelo Império Romano. Primeira viagem, Atos 13:14. Pregação na Ásia Menor com Barnabé e Marcos. Segunda viagem, Atos 15:18. Expansão do Evangelho à Europa. Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto. Terceira viagem, Atos 18:21. Fortalecimento das igrejas e ida para Éfeso. Foi perseguido, apedrejado, preso e sofreu naufrágios, mas nunca desistiu. 3. Cartas perdidas e mistérios. A Bíblia preserva 13 cartas de Paulo, mas algumas se perderam. Em 1 Coríntios 5:9, Paulo menciona uma carta que escreveu antes da que conhecemos, mas que nunca foi encontrada. Em Colossenses 4:16, Paulo pede que os colossenses leiam também uma carta enviada a Laodiceia, que desapareceu. Algumas fontes apócrifas falam de cartas entre Paulo e Sêneca, um filósofo romano famoso, mas sua autenticidade é questionável. 4. Paulo e Marcos, uma história de conflito e perdão. No início do ministério, Marcos acompanhou Paulo e Barnabé, mas desistiu no meio da viagem, Atos 13:13. Isso fez com que Paulo se recusasse a viajar com ele novamente, Atos 15:37-39, causando um racha entre Paulo e Barnabé. Mas anos depois, Paulo se reconciliou e escreveu a Timóteo: Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, 2 Timóteo 4:11. Isso mostra a humildade de Paulo, que reconheceu o valor de Marcos apesar do erro do passado. 5. O espinho na carne. O grande mistério. Paulo menciona um espinho na carne que o atormentava, 2 Coríntios 12:7-10, mas nunca explica o que era. Teorias sobre o espinho. Uma doença física, malária, epilepsia ou problema de visão, pois ele escreveu: Vejam com que letras grandes escrevo, em Gálatas 6:11. Perseguições constantes e sofrimento emocional.
Um problema espiritual, como ataques demoníacos. Paulo pediu 3 vezes para Deus removê-lo, mas recebeu a resposta: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso mostra que Paulo aceitou sua fraqueza e confiou na força de Deus. 6. Prisão e martírio em Roma. Preso em Roma, escreveu suas últimas cartas: Filipenses, Filemon, Guns Timóteo. Nero condenou Paulo à morte por volta de 67 d.C. Como era cidadão romano, foi decapitado, diferentemente de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Diz a tradição que sua cabeça rolou 3 vezes, e a cada queda brotou uma fonte de água. Reflexão final: o legado de Paulo. Imagine um homem que começou sua jornada como um perseguidor cruel, arrancando famílias de seus lares, arrastando cristãos para a morte, acreditando estar fazendo o bem, mas, em um instante, tudo mudou. Paulo foi derrubado pelo próprio Cristo no caminho para Damasco e, naquele momento, sua vida nunca mais foi a mesma. Ele trocou o poder pelo sofrimento, a glória terrena pela rejeição, a perseguição pela fé inabalável. Ele foi apedrejado, chicoteado, preso, naufragou em alto mar, passou fome, foi traído, abandonado e, por fim, executado por pregar aquilo que um dia tentou destruir. E ainda assim, no final da vida, preso em uma cela escura e fria, esperando sua sentença de morte, Paulo não demonstrou arrependimento ou medo. Ele escreveu suas últimas palavras a Timóteo: combate o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Se alguém como Paulo pôde ser transformado, imagine o que Deus pode fazer na sua vida. Seu passado não define quem você é. Seu sofrimento não é em vão. Sua história ainda não acabou. Porque assim como Paulo descobriu, quando somos fracos, é aí que somos fortes em Deus. E no dia em que sua jornada chegar ao fim, que você também possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele nos ensinou que, quando somos fracos, é aí que somos fortes em Deus. Que a história de Paulo nos inspire a viver com fé e coragem.